Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para um dia daqueles. Um dia em que os mercados globais pareceram estar à beira do abismo. Tudo começou com uma faísca geopolítica que incendiou os mercados financeiros de todo o mundo. A grande questão é, foi só um pânico passageiro ou foi o primeiro sinal de que toda a ordem global como a conhecemos está prestes a mudar? Vamos a isso. E o rastilho foi aceso com esta declaração arrepiante do então Presidente dos Estados Unidos. Isto não foi só uma ameaça, foi uma promessa. Uma promessa que enviou ondas de choque pelos mercados antes mesmo de qualquer ação militar ter sido tomada. Basicamente, foi um sinal claro de que as regras do jogo geopolítico tinham acabado de ser reescritas. E essa reescrita começou, claro, com uma escalada vertiginosa. Vamos então recuar um pouco e perceber como é que um único evento, um incidente trágico num canto do mundo, conseguiu desencadear uma autêntica tempestade financeira global em apenas alguns dias. O catalisador de tudo foi trágico e profundamente humano. A morte de 3 soldados americanos foi muito mais do que uma baixa militar. Foi o cruzar de uma linha vermelha. E num mundo interligado como o nosso, a incerteza que se seguiu não ficou de todo contida no campo de batalha. Pelo contrário, viajou instantaneamente para os pregões de todo o mundo. Com a porta da diplomacia fechada a 7 chaves, a incerteza rapidamente se transformou em medo. A recusa categórica do Irão em negociar eliminou qualquer saída de emergência pacífica. E para os mercados que, como sabemos, detestam a incerteza acima de qualquer outra coisa, esta foi a confirmação de que a situação só tinha um caminho: piorar. A rapidez com que tudo escalou é impressionante. Vejam bem. Dia 1, o ataque. Dia 2, a promessa de retaliação. Dia 3, a escalada militar direta, a atingir o coração da economia do petróleo. Ao quarto dia? Bem, ao quarto dia aconteceu o inevitável. O medo geopolítico transformou-se em pânico financeiro total. E esse pânico teve um nome: Black Monday. E não estamos a falar do crash histórico de 1987, mas de um novo dia que fez ecoar esse nome sombrio. Foi o momento em que a teoria se tornou realidade, em que o medo se traduziu em perdas de capital massivas, visíveis nos ecrãs de negociação em todo o planeta. A primeira onda de choque atingiu a Europa. Um salto de 25% no gás natural não é só um número numa tabela. Representa um medo muito real de que as luzes se apaguem e que as fábricas parem. É um sinal de pânico sobre o fornecimento de energia, que é, no fundo, a força vital da nossa economia. E o contágio espalhou-se rapidamente para a bomba de gasolina. Um aumento de 20% no diesel em Londres significa que o custo de transportar todos os bens, desde comida a telemóveis, acabou de disparar. De repente, o pânico já não estava confinado aos traders. Estava a caminho de afetar o bolso de toda a gente. E o mais impressionante, antes mesmo que a campainha de abertura soasse em Nova Iorque, o verdito já estava dado. Uma queda de mais de 700 pontos nos futuros era um sinal inequívoco. A tempestade tinha atravessado o Atlântico e estava prestes a atingir Wall Street com toda a força. E atenção, isto não foi um evento isolado, um problema local. Olhem para estes números. Da Alemanha à Turquia, de Hong Kong ao Japão, os mercados estavam em queda livre. Isto não foi uma reação regional, foi uma venda global, perfeitamente sincronizada, alimentada por um único sentimento: o medo. Agora, por detrás dos números, dos gráficos a vermelho, havia uma realidade física aterradora. O Estreito de Hormuz, uma das artérias mais vitais do petróleo mundial, ficou paralisado. Estamos a falar de 40 superpetroleiros carregados com 80 milhões de barris de petróleo, basicamente presos no Golfo Pérsico. A cadeia de abastecimento global estava sob uma ameaça direta e muito real. E aqui que chegamos à grande questão. Com os mercados em queda livre, os especialistas dividiram-se. Teria sido este um momento de pânico irracional, o chamado ruído de mercado, ou seria um sinal de aviso de uma crise sistémica muito mais profunda? Esta era a questão crucial que todos se colocavam. Será isto apenas ruído, uma reação exagerada que vai acabar por desaparecer? Ou, por outro lado, será este o primeiro abalo de um terremoto financeiro muito maior que ainda está para vir? Basicamente, surgiram duas escolas de pensamento. De um lado, tínhamos os que viam isto como uma clara oportunidade de compra, argumentando que a economia, nos seus fundamentos, continuava sólida. Do outro, os que viam isto como um aviso muito sério, um sintoma de que os riscos geopolíticos e a fragilidade do sistema já não podiam ser ignorados. Ora, o campo da oportunidade de compra tinha defensores bastante convictos. O analista José Luís Cava, por exemplo, argumentava que, apesar da gravidade do ataque, o dano à macroeconomia não era de facto irreparável e que o mercado estava simplesmente a sobrereagir. Quem defendia que tudo isto era apenas ruído apontava para vários fatores. A subida do petróleo, sim, foi forte, mas não era sem precedentes. As quedas na bolsa eram vistas mais como uma correção necessária, saudável até.
E, crucialmente, o mercado de obrigações, que muitas vezes é um indicador mais fiável, não mostrava sinais de pânico sobre uma recessão iminente. Mas e se este evento não for apenas sobre um conflito ou uma correção de mercado? E se for um sintoma de algo muito, muito maior? Vamos agora alargar a perspectiva e ver como é que tudo isto se pode enquadrar num quadro histórico de longo prazo. E é aqui que entram dois dos maiores e mais respeitados investidores da história, Ray Dalio e Warren Buffett. Eles oferecem uma perspectiva completamente diferente. Não estão a olhar para os gráficos diários, mas para padrões que se desenrolam ao longo de décadas. E o que eles verem é o possível fim de um grande ciclo económico. Mas o que é este ciclo, afinal? Bem, é um processo que se repete ao longo da história. Começa com uma grande expansão de crédito que impulsiona a economia e cria imensa riqueza. Mas, inevitavelmente, o peso dessa dívida torna-se insustentável, levando a uma reestruturação dolorosa, mas necessária, de todo o sistema financeiro. Para termos uma ideia da escala do problema, basta olhar para estes números. A dívida global atingiu uns espantosos 340 bilhões de dólares. É mais de 3 vezes a produção económica total do planeta. A questão que Dalio e Buffett colocam é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Por quanto mais tempo é que este desequilíbrio pode ser sustentado? E às vezes, a inação de alguém fala mais alto do que 1000 palavras. A decisão de Warren Buffett de acumular uma reserva de dinheiro histórica, mais de 382 bilhões de dólares, é um sinal poderosíssimo. Este não é o movimento de um investidor otimista, é o de um mestre estratega a preparar-se para uma grande tempestade. Segundo Ray Dalio, a fase final de um ciclo de dívida é marcada por 4 sinais-chave. Primeiro, níveis de dívida insustentáveis. Confere. Segundo, intensificação de conflitos, tanto internos como externos. Confere. Terceiro, uma potência em ascensão a desafiar a ordem existente. Confere. E quarto, um comportamento de mercado estranho, onde os veteranos, como o Buffett, se tornam extremamente cautelosos. Confere. Todos os sinais parecem estar presentes. E tudo isto leva-nos à conclusão arrepiante de Ray Dalio, baseada na sua análise de 500 anos de história. Quando estes grandes ciclos chegam ao fim, não é apenas um mercado que colapsa, é toda a ordem mundial que é redefinida. O que nos deixa com a pergunta final: foi este Black Monday apenas um dia mau no escritório ou foi o alarme a soar, a avisar-nos de uma mudança muito maior que está para vir? O tempo dirá. Obrigado por nos terem acompanhado.